Na continuação, assim, eu parei no versículo 3, né? E eu vou dar a continuidade, né? Aqui nós estamos cheios de referências bíblicas aqui que configura esses textos que eu estou mostrando aos irmãos. Então nós temos aqui Mateus capítulo 7 e versículo 15, quando o Senhor Jesus fala assim: acautelai-vos para os falsos profetas que vêm até vocês, que vestido de ovelha, mas o interior é lobo. Então o que conta não é o que está aparentemente a parte exterior, mas sim a parte interior, né? É isso que é importante nós sabermos disso, que é a parte interna, ou seja, aquilo que contém. Então, quando a Bíblia fala assim que veio o inimigo e semeou o joio, adormecendo, né? O, o, o lavrador veio o inimigo e semeou o joio e o trigo aparentemente são muito parecidos. A diferença é que o trigo tem conteúdo, tem a massa, né? Ele tem por dentro a massa e o joio é somente a casca, não tem conteúdo. Então, para nós conhecermos o certo, o errado, a verdade ou a mentira, é conhecendo o que tem dentro das pessoas. E aquilo que a Bíblia diz, conforme o que está cheio, o coração, é aquilo que profere os lábios, né? É aquilo que fala a boca. Então, Jesus fala também: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, se eles falam de boca para fora, é o joio. Aparentemente, parece ser trigo, mas não é trigo, é joio, porque não tem a massa, o conteúdo da verdade, dos segmentos principais que a Bíblia nos recomenda. Então, aqui no livro a carta de Pedro, mostra as características, né? E as suas atitudes, as formas que eles vão agir e a sua sentença. Então diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a submersão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, perdoou e pondo-as para exemplo para aos que vivessem impiamente. Livrou Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, imundícias e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais, quando eu falo aqui a palavra besta,
que as pessoas não sabem o que significa a palavra besta. A palavra besta vem a ser animal irracional. Ou seja, a Bíblia está se referindo a um povo que não raciocina, a um povo que vive a sua vida louca, né? Caindo em precipício, indo para o inferno, seguindo os caminhos tortuosos das falsas religiões. Então diz aqui, mas esses como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, pessoas que têm prazer em comer, beber, viver os desejos da sua carne. Nódoas são eles, são manchas, porque nódoas, quando fala nódoas, são manchas que não saem, porque pecados que não existe mais reconciliação, né? Quando a Bíblia diz assim que quebrantando alguém, capítulo 10, versículo 28, fala memória, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Porque fala de um pecado voluntário, alguém que peca sabendo que isso é errado. Então, é um pecado que, quando o pecado é voluntário, isso acarreta, então, uma nódoa, né? Um pecado que não tem perdão. Você pode ver que quando Deus deu a ordem para Saul, para ele executar a punição e a sentença sobre os homens ímpios, ele foi convencido pelos seus súditos, por aquelas pessoas, seus soldados, para poupar as melhores ovelhas, os melhores gados e o rei, visando assim fins lucrativos, como estava falando, o caminho de Balaão, mas se rebelou com relação ao mandamento de Deus e foi punido, né? Quando ele chegou na cidade, encontrou com Samuel falou assim, quando ele gritou do lado de longe, vive o Senhor, que executei a palavra do Senhor. Mentira, não executou, foi desmascarado, porque Samuel falou assim, e esse mugido de bois, balido de ovelhas, estou ouvindo? Porventura você não obedeceu à voz do Senhor, portanto, a rebeldia é como pecado de feitiçaria, porfia, e falou um monte de coisa ali, porque rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitaste a ti. Então, quando a pessoa vira as costas para Deus, pelo mandamento, pela palavra de Deus, então é automaticamente a sentença de Deus contra essas pessoas vem. Então, o versículo que eu parei, o versículo. Vou ler o 3 novamente. Recebendo o galardão da justiça. Aí eu falei aqui sobre os nódoas. Versículo 14, falei embora, fala assim: e tendo os olhos cheios de adultérios, não cessando de pecar, engodados. Quando fala a palavra engodados, assim, caíram em armadilhas, né? Engodados. Engodados, enganando. Quando fala engodando, enganando. Enganando as almas, inconstante, tendo o coração, a minha vista está embaçando aqui, nos perdoa, tendo o coração exercitado na avareza, coração pegado ao dinheiro, né? Filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então aqui está uma referência bíblica aqui de Judas capítulo 1, verso 12 e Timóteo 3, versículo 7. Mas teve
a repreensão, agora estou continuando a leitura, né? O versículo, estou lendo o capítulo 2 de Pedro e o versículo 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem águas. Imagine a comparação que Pedro está usando. Fontes sem água. Porque são pessoas que falam, mas não tem unção, não tem palavra. São pessoas vazias, fontes sem água. Porque Jesus falou assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água correrão do seu ventre. Aí esse é o motivo de você ver o silêncio de muitos líderes hoje que não conseguem abrir a sua boca e falar palavras de Deus, porque são fontes secas, fontes sem água. Então aqui, versículo 17, são fontes sem águas, nuvens levadas por forças de ventos, pelas quais, para as quais a escuridão das trevas internamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engano com as concupiscências da carne e dissolução daqueles que se estavam afastando daqueles que se está afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade. Olha que você pode ver que essas pessoas também falam de libertação, prometendo liberdade, sendo eles presos, né? Prometendo liberdade, sendo eles mesmo servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Ou seja, se você for vencido pelos sentimentos, pelo pecado, como diz Paulo, é servo do pecado. Se é vencido pelas propostas de bens, como estava falando no caminho de Balaão, torna-se servo, como o caso de Balaão, torna-se servo de Balaque, deixando de servir a Deus para servir Balaque, que por trás de Balaque era Satanás. Como também no tempo da apostasia, quando surgiu a falsa religião após o concílio de Nicéia, aqueles que seguiram o Balaque da época, que era Constantino, a primeira coisa que Constantino fez, o quê? O, o, mudou o sábado para domingo, né? Uma das características de Corá, como você estava falando, que hoje você fala sobre os mandamentos, sobre o sábado, somente as pessoas, a primeira coisa que eles falam é que é a lei de Moisés. Então, são descendentes de Corá, são descendentes dos segmentos de Corá, como disse em Judas, né? São características de pessoas que seguem Balaque, que é os ensinamentos pagãos que surgiu após o concílio. Corá são todos aqueles que hoje eles se rebelam e se referem a Moisés como se fosse uma ameaça ou uma coisa ruim, né? Sendo que Moisés é o representante da lei e da justiça e do juízo de Deus. Você pode ver no capítulo 5 de João, acho que é o versículo 46, não fala a memória, ele fala assim, acho que 43, ele fala assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Então, quando Jesus se refere a Moisés, está falando que há um que vos acusa, Moisés. Por que Moisés? Que Moisés, ele é o representante da lei, e é mediante esta lei que vai haver o juízo de Deus, que Deus só vai condenar, julgar alguém mediante a sua lei, que foi escrita em tábuas de pedras, foi falado com relâmpagos e trovões no Monte Sinai. Esta é a lei que vai ser o juízo e a justiça de Deus. Então vamos lá. Eu parei no o versículo 18,
Versículo 19 diz assim: prometendo liberdade, né? Como eu já falei, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Portanto, se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas, está falando de pessoas que se desviaram da verdade e voltaram a pecar, fazer coisa errada, né? Vencidos, eu vou ler novamente, porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento te liberta das mentiras e engano. Então, depois de que serem escapados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então tem uma referência aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 1, verso 4 e 6. Uma referência que configura com o mesmo versículo que eu estou citando para vocês aqui. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha, meus irmãos, estão falando de um povo que se desviou do mandamento. E hoje cita os mandamentos como se fosse uma maldição. Mas aquilo que Deus prometeu bênção, hoje, na mentalidade dos homens, é maldição, né? Então tem uma referência aqui de primeira carta de João, versículo 3. Versículo 23, os irmãos poderão ler lá essa referência que vai falar sobre, se me fala a memória, como eu tenho notado aqui, se me fala a memória, fala assim: um novo mandamento vos dou, ou seja, o mandamento antigo, assim, depois eu vou citar para os irmãos aí. Deste modo, lhe sobreveio um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Então, a Bíblia está se referindo a um povo que se apostataram, que era povo de Deus, eram pessoas de Deus, mas se venderam em troca de uma liberdade. Se trocaram por uma religião falsa, né? Por isso que a Bíblia diz assim que Paulo fala no capítulo 4 de João, de Timóteo, capítulo 4, fala assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Não fala cautério, vem a ser marca, sinal, cicatriz. Então, eu estava falando para vocês recentemente que são dois sinais que identificam as pessoas com Deus e são dois sinais que identificam as pessoas com a falsa religião, a besta. Quando Constantino substitui o sábado pelo domingo, o dia do sol, homenageando a sua religião, o Deus da sua religião, que é o Deus Sol, ou que é o mesmo Baal, então ele substituiu o sábado pelo domingo, que vem a ser o sinal na mão, que a mão tem a ver com trabalho, com manuseio, então ele estabeleceu a marca na mão e a marca na testa, que é a crença no politeísmo, né? A crença na trindade, os três deuses distintos, que é pregada pelas igrejas mães e filhas. Quando eu falo mães e filhas, a Bíblia se refere a Lohuama e Loami, né? Duas mulheres prostitutas. Por que fala prostituta? Porque são igrejas que se prostituíram, indo trocando o Deus do céu pelo Deus
pagão, trocando um único Deus por um Deus trino. Então, tornou-se uma prostituição religiosa. Então, quando a Bíblia se refere dessas duas mulheres, Loruama e Noemi, fala assim, para essas não tem mais sábado. Então, para essas não tem mandamento, não tem sábado. Mas para o povo de Deus, aqueles que não são Loruama e nem Noemi, mas são a esposa de Cristo, como Paulo fala no capítulo, fala em memória, capítulo 11, de 2 Coríntios, fala que eu quero vos preparar como uma virgem pura, a saber, a Cristo, a um marido, que é Cristo. Então essa igreja, ela tem os dois sinais que identificam essa igreja com Cristo. O nome de Jesus, como diz lá em Apocalipse 22, e verão o seu rosto, e nas suas testas terá seu nome. Então ela tem um nome de Jesus na testa e aguarda os mandamentos, que é o sinal na mão. São dois sinais que identificam as pessoas com seu Deus ou com o anticristo. Então, o sinal do anticristo, infelizmente, é esse sinal. O domingo, o mundo inteiro guarda o domingo e transgride o sábado. E o mundo inteiro crê na Trindade e blasfema do caminho que conduz as pessoas a Cristo, do batismo em nome de Jesus Cristo, que hoje muitas igrejas não praticam essa fé original pregada pelos apóstolos. Então, são dois sinais, domingo e Trindade, que identifica as pessoas com a religião falsa, a besta, e são dois sinais que identificam as pessoas com Deus, que é o batismo em nome de Jesus e a crença, a guarda dos mandamentos, a crença em Jesus Cristo como único Deus e a guarda dos mandamentos de Deus, que é o mandamento que tem a ver com manuseio, que é lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e abençoou e santificou. Então aí se pode ver as características daqueles que seguem a doutrina de Balaão e aqueles que seguem o caminho de Corá. Corá se rebelou contra o quê? Contra o mandamento do sábado. Corá se rebelou contra o mandamento do sábado. Então as igrejas hoje, todo esse monte de evangélico hoje que transgride o sábado e guarda o domingo, infelizmente, eles estão seguindo o caminho de Corá, na transgressão e na contradição de Coré. E como aconteceu que Coré e toda a sua congregação foi tragada pela terra, a terra engoliu Corá e todos os seus seguidores, e isso pode acontecer no dia do juízo de Deus, se as pessoas não se conscientizar dessas grandes verdades que estão dentro da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço a vocês e paz seja convosco.